Olá, paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é sábado, amanhã Páscoa. Aleluia. Eu gostaria de deixar com vocês aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje de manhã. E o Senhor falou muito através dessa palavra comigo. O Senhor respondeu, aleluia, orações através dessa palavra. E eu gostaria de poder dividir com vocês. O livro de Gênesis, a gente vai no capítulo 41, perdão, no capítulo 40 e também no capítulo 41. No capítulo 40, vamos ficar aqui no versículo 23, que fala: O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. No 41, a gente vai para o versículo 9, que fala assim: Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele interpretou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A gente está falando aqui a respeito da vida de José, a respeito da história de José. Aleluia, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, traído, abandonado e vendido pelos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi vendido como escravo ao povo do Egito. A palavra fala que, aleluia, ele viveu na casa de Potifar. A palavra fala também que o inimigo, né, usou a mulher de Potifar para que viesse causar condenação a José, né? Ela tentou, ela viu, a palavra fala que José era bonito, usando nossas palavras, né? E aí ela cresceu os olhos, se interessou, tentou ficar com José, mas José, ele é um homem, era um homem temente ao Senhor. Aleluia, e temente não só a Deus, né? Porque ele era temente a Deus antes de qualquer coisa, mas ele era temente ao seu Senhor também, aquele que o contratou, aquele que deu a ele toda a responsabilidade da casa, que colocou todo o governo daquela casa nas mãos dele. Então, ele era fiel e leal a Potifar, diferente da mulher dele. Porém, diante de uma acusação tamanha, José ele foi levado ao cárcere. Ele foi preso. Mas a palavra fala que no cárcere Deus também foi com José. Deus foi com José quando José foi vendido como escravo, colocando ele na casa de Potifar e dando a ele o governo daquela casa. E Deus foi com ele quando ele foi injustiçado pela mulher de Potifar, foi levado à prisão. E Deus deu a ele o governo da prisão também. Olha que coisa. Independente de onde você esteja, seja num palácio ou seja num cárcere, Deus, ele é com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a palavra fala que lá no cárcere tinham dois servos, aleluia, de Faraó, que era o copeiro Mó e o padeiro Mó. E eles sonharam. Eles tiveram um sonho e Deus, através da vida de José, revelou para eles aquele sonho. Por quê? Porque Deus precisava ser revelado através da vida de José. Então, José interpretou aquele sonho e aconteceu de forma que José interpretou. Aleluia. Mas a palavra fala que José, quando ele interpretou esses sonhos, ele falou com o copeiro: Lembre-se de mim. Vou usar as minhas palavras, ó amigo. Quando você for, porque daqui a 3 dias você vai ser restituído do seu cargo, lembre de mim, fale com o faraó que existe um homem aqui, um homem bem, de coração bom, um homem honesto. Aleluia, eu tô aqui injustiçado. De repente, né, foi o que ele pensou, ou foi o diálogo, eu tô conjecturando o diálogo que eles podem ter tido. Eu sou um homem de bem, eu tô aqui, eu fui injustiçado. Fale de mim para Faraó. Aleluia. Acontece que aconteceu dessa forma. 3 dias depois,
O cargo do copeiro-mor foi restituído, mas ele não lembrou. A palavra fala que ele não lembrou de José. E quantas vezes, né, a gente ajuda alguém, a gente se esforça para ver alguém bem, e aquela pessoa, no primeiro momento em que poderia ser grato, não é. Mas não esqueça que, independente do outro te esquecer, Deus, ele jamais te esquece. E na hora certa, o Senhor vai trazer a lembrança do seu nome no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa. E a palavra fala que Deus deu a Faraó dois sonhos que deixaram Faraó perturbado. Aleluia! E neste momento, o copeiro Mó, ele se lembrou de José. Ele lembrou que existia ali um hebreu, um rapaz, um menino jovem, aleluia, que soube interpretar o sonho dele e aconteceu. Então eu vou chamar, vou falar com o faraó. Eita, meu Deus, eu não falei com o faraó, vou falar com ele. E aí foi lá e falou com o faraó. E a palavra fala que o faraó chamou José, José se organizou, se arrumou e foi ter encontro com o faraó. E através da vida de José, Deus interpretou aqueles sonhos. Aleluia! E repare, o mais interessante aqui é que ele não só interpretou o sonho de Faraó, ele deu a Faraó a solução para resolver aquilo ali. Deus, ele não faz as coisas pela metade. A obra de Deus, ela é completa. Ele não te entrega algo pela metade. Só um pouquinho. Só para ela ver que é bom. Depois eu dou o resto. Não, 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 não. Ele te dá a obra completa. Então, ele não só interpretou, como ele também deu a solução. E disse a Faraó, usando as minhas palavras, olha, arranja aí um cara para organizar isso aqui, para administrar isso aqui, para gerenciar, fazendo isso, isso, isso e isso. Porque senão, não haverá comida. Mas acontece que esse cara, esse homem, esse rapaz, era o próprio José. Era o próprio José que Faraó iria colocar para governar aquele lugar. E assim aconteceu. Aleluia, a gente sabe que José, ele se tornou governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que quando o Senhor, aleluia, quando Deus, ele revela a você aquilo que ele vai fazer, independente de onde você vá, no momento do processo, de quem você vai cruzar pelo teu caminho, de onde você vai parar nesse processo todo, aleluia, onde parece que não vai acontecer, onde parece que está tudo dando errado, ele vai fazer acontecer na hora certa, no momento certo. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu. E quando ele libera algo para mim, para você, ele precisa preparar a gente para receber aquilo ali. Aleluia, o processo é o momento da preparação. Esse processo todo que José percorreu não foi à toa. Foi preparando ele, forjando o caráter dele, colocando diante dele, aleluia, um cenário de governo, de, de poder. Aleluia. Deus estava mostrando a ele, ensinando a ele como governar. Quando Deus colocou ele na casa de Potifar, e Potifar deu a ele a gestão daquela casa, Deus estava ensinando a ele como gerir, como organizar, como pensar, como colocar a coisa em um lugar, como administrar, sabe? A logística de tudo. Quando ele foi parar no cárcere, ele já tinha mais ou menos uma noção e ali ele se aperfeiçoou. E essa é a minha conjectura, tá, meus irmãos? Eu acredito que foi isso que aconteceu. Eu creio dessa forma. Até o momento em que Deus entregou a ele o Egito. Aleluia, ele estava preparado, ele estava forjado, ele passou pela acusação, pela humilhação, pelo cárcere. Aleluia, ele foi forjado na dor, no sofrimento, na solidão, mas ele não deixou de crer na palavra que o Senhor entregou para ele, na visão que Deus deu a ele, naquele sonho. Aleluia, ele não deixou de crer. E assim precisa ser comigo e com você.
Quando Deus, ele nos revela o que ele vai fazer, aleluia, a gente precisa, independente da circunstância, do cenário, independente das demandas diárias, de preocupações, enfim, de família, de trabalho, independente, de escassez, independente. A gente tem que confiar na palavra que foi liberada através do Senhor. Aleluia. Porque quando ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer. E no meio desse processo, ainda que a gente esteja atribulado, ainda que a gente esteja no momento de escassez, não tenho nada e agora o que eu vou fazer? A palavra aqui diz que Deus foi com José na casa de Potifar, Deus foi com José na prisão. Deus é com você em qualquer lugar. Deus é com você em qualquer lugar. Nos dias de fartura e nos dias de escassez, nos dias de felicidade e nos dias de tristeza, nos dias de dor, nos dias de alegria. Deus, ele é com você. Ele é comigo, ele é com você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar essa palavra na tábua dos nossos corações. Vamos deixar ela lá. Vamos pedir ao Senhor que não permita que a gente venha a esquecer dessa palavra. Glória a Deus. Em todos os momentos a gente venha lembrar que Deus, ele é conosco. Independente de como eu acordei hoje, se eu acordei com problemas, se eu acordei feliz, se eu acordei preocupada, não interessa. Ele é comigo. Bota a tua confiança no Senhor. Espere em Deus, que na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, ele vai lembrar do seu nome e vai mandar te chamar. Amém.